Agora que nós deduzimos a recorrência para o problema da árvore binária de busca ótima, a gente pode usá-la para guiar a construção do nosso algoritmo iterativo de programação dinâmica. Então, dada a importância dela, vamos começar copiando a nossa recorrência, que vai servir como guia ali para a gente. E eu já adianto para vocês que, embora ela seja a parte mais trabalhosa, precisaríamos tomar alguns cuidados técnicos na hora de implementar esse algoritmo. O primeiro cuidado técnico, antes de entrar no mais trick, o primeiro cuidado ele se refere a essa frasezinha aqui, olha, A e J igual a 0 se I maior do que J. Porque se I for maior do que J, sendo I o início e J o final do intervalo, se I for maior do que J, quer dizer que o intervalo é vazio. Tá? Então, eu vou fazer aqui de um jeito bem pseudocódigo, numa única linha, para todo par IJ com I maior do que J. Então eu vou percorrer todas as posições ali, todas as combinações em que I é maior do que J, e vou colocar AIJ. A gente faz AIJ igual a 0. Só para vocês saberem que sempre que a minha recorrência acessar uma posição, entre aspas, que seria inválida, né, que inverteu ali, já está segura, porque eu já preenchi a matriz assim. Isso é até um pouco mais dispendioso do que precisaria, tá? Acho que eu não precisaria preencher a matriz inteira. Também poderia preencher só algumas posições específicas, mas depois a gente vê isso. Ou até colocar uma opção no código, mas acho que fica mais limpo assim. Então, estamos sabendo, primeiro cuidado, caso base, né? Se I for maior do que J, AIJ igual a 0, já está preenchido na matriz, corretamente lá já está inicializado, já estão inicializados os casos base. Qual que é o segundo cuidado e o mais importante até eu diria? É o mais assim, peculiar desse problema, né? Que se a gente for no automático a gente comete essa falha. É muito fácil olhar para essa recorrência e falar, poxa, A e J, né, tem dois índices I e J, então eu já estou pensando matriz de dimensão 2 e eu vou percorrendo ali todas as linhas e todas as colunas, né, já dá vontade de falar assim, opa, legal, tá aqui a minha matriz A, eu percorro todos os I's aqui, para cada I fixado eu percorro todos os J's, vou preenchendo, show, vai dar certo. Não dá certo. Tá? E não é uma pegadinha, tá, gente? São peculiaridades porque é aí que a gente entende mais profundamente a essência da técnica, né? Qual que é a essência, uma das essências da técnica de programação dinâmica? Como a programação dinâmica ela é baseada em encontrar essa recorrência, que nada mais é do que um pensamento recursivo, né? Resolver o meu subproblema a partir da solução de subproblemas menores, eu tenho que sempre preencher a matriz indo dos menores para os maiores. Então, os menores sempre têm que ser resolvidos antes dos maiores. É sempre dos menores para os maiores. Isso é essencial. Se eu simplesmente percorrer todo I e todo J assim, isso não vai acontecer sempre, tá? Muitas vezes eu vou estar lá na primeira linha já. Na primeira linha, se eu começar com I e for percorrendo J, por exemplo, quando eu cair aqui, ó, eu vou ter um I pequenininho, né? Na primeira linha o I é pequenininho, na última coluna o J é grandão, o meu subproblema é grandão. E eu não tenho subproblemas menores nos quais me basear, porque é a primeira linha ainda, eu não preenchi todos eles. Vai ficar mais claro isso em instantes, tá? Mas é só para colocar a pulguinha para vocês aqui, opa, tenho que tomar cuidado com isso. E como que eu tomo cuidado com isso? Bem, a gente vai ainda fazer 2 laços. Só que o primeiro laço é super especial, ele não vai mexer nem com I nem com J diretamente. Ele vai mexer com o tamanho. Olha que legal. Se eu quero ir dos problemas menores para os maiores, um jeito explícito de fazer isso é colocar uma variável chamada tamanho. Então vem aqui para, vou escrever por extenso, vamos lá. Tan igual a 1 até n. São todos os tamanhos de subproblemas relevantes para mim, né? Porque quando o tan for 0, é o vazio que eu já resolvi na primeira linha. Então são subproblemas em que o intervalo de itens é apenas um item, até o intervalo grandão que tem todos os n itens. Então, para tan variando de 1 até n, incrementalmente assim. O que eu vou fazer no segundo laço? No segundo laço, eu vou colocar a posição inicial do intervalo. Porque eu concordo que se meu intervalo é definido por i e por j, i é o início, j é o final, se eu já tenho o tamanho fixado, eu só preciso definir o início, daí o início mais tamanho, ali uma continha, um ajuste, eu tenho o final. Né? Então, é isso que eu vou ter. Daí eu tenho meu intervalo totalmente definido. Então, para i igual a 1, então ele pode começar na primeira posição, até, vamos deixar em aberto isso aqui, a gente já volta nisso, tá? Aqui tá faltando alguma coisinha, a gente já fala sobre isso, mas para i igual a 1
até um certo tamanho máximo, até uma certa posição máxima, perdão, a gente vai conseguir fazer o nosso intervalo. Então, com o i e com o tan, eu já teria isso. Mas como eu quero aproveitar a mesma recorrência, e eu acho que fica mais claro, nesse momento eu vou calcular explicitamente quem seria o j. Se i é o início e o tamanho é tan, j vai ser igual a i mais tan menos 1. Esse menos 1 é basicamente porque é intervalo fechado. Tá? Se você quiser se convencer, pensa assim. Pensa um casinho bem simples. Ó. I igual a 2, tan igual a 3. Qual que é o intervalo com 3 posições, com 3 elementos ali sequenciais, começados no 2? É o 2, 3, 4. Né? 2, 3, 4 tem tamanho 3 e ele começou no 2. Se eu fizer essa continha, 2 mais 3 daria 5. Menos 1, o j cai no lugar certo. Se fosse intervalo aberto, podia ser, era só i mais tan, né? Mas como é intervalo fechado, i mais tan menos 1. Então, com isso, eu coloquei o j correto aqui, e tendo o j correto, daí é só usar a nossa querida recorrência, daí ela funciona. Note que não tinha nada de errado com a recorrência, muito importante destacar isso, tá? O nosso cuidado aqui é única e exclusivamente porque a ordem que eu preencho a matriz tem que respeitar as dependências da recorrência. Se você olhar dentro da recorrência, dado o intervalo ij ali de um certo tamanho, eu vou sempre olhar para intervalos menores. Eu vou olhar para, fixando ali, olha, o primeiro subproblema, AI, R-1, né? Então o R, como ele varia de I até J, ele certamente está diminuindo o tamanho do intervalo, ele vai de I até R-1, né? E o R é no máximo J, então alguma coisa menor do que o intervalo original ele é, do que o intervalo Q de J até é. A mesma coisa para o segundo subproblema. Tá? Inclusive vou até aproveitar a deixa para destacar aqui que esse é o primeiro subproblema, fixado uma raiz, né? Claro. Eu vou ter que vários desses variando as raízes, mas e esse é o segundo subproblema, porque isso vai ajudar a gente a entender depois onde está cada coisa. Mas tá legal? Então, com isso, a gente vai preencher a matriz na ordem correta. Eu vou fazer figurinhas na sequência para ficar mais claro aí que a gente está realmente preenchendo na ordem correta. Deixa eu só destacar dois detalhes aqui. Eu vou deixar uma perguntinha aqui. Que posição devolver? Eu coloquei assim, só que posição devolver, mas o que eu quero dizer com isso é em que posição da matriz vai estar o valor do problema original. Não do subproblema, né? Do problema original, para eu saber o que eu devolvo, o que meu algoritmo devolve aqui como valor do custo esperado da árvore binária de busca ótima. Então fica isso aqui, a gente volta nisso depois de fazer figurinhas, mas fica para vocês pensarem aí, para irem se desafiando a entender o problema. E ali em cima, para ir variando de 1 até, a nossa intenção inicial seria colocar n ali, mas por que não dá certo? Porque como o tan está fixado, se eu tiver um tan grande, tamanho grandão, e se eu colocar n, se eu chegar com i no n, daí mais um certo tamanho eu estouro o meu vetor. Então eu tenho que calcular, tenho que pensar engenharia reversa aqui, né? Eu tenho que pensar assim, opa, legal, se eu já tenho um tamanho tan fixado, qual que é a maior posição que o i pode ir, de modo que quando eu somar o tan, para calcular o j ali, para calcular a posição final, não estoura o vetor. Isso vai ser n menos tan, né? Faz sentido ele ser menor, o tan está diminuindo, quanto maior o tamanho, menos o i pode ir, né? Mais 1. Esse mais 1 é ajuste final, ajuste, assim como isso aqui, tá? Eu não estou dizendo que é gambiarra, tá, gente? Estou dizendo que eu também não sei de cabeça. Eu consigo dizer para vocês intuitivamente que o j tem que ser maior quanto maior o tan, né? Porque afinal o j é onde termina. Isso é bem lógico. O i, por outro lado, a posição final dele é tanto menor, por isso que está subtraindo aqui esse tan, quanto maior o tamanho, porque ele não pode estourar o vetor, então quanto maior o tamanho, antes ele vai ter que poder parar. Isso é intuitivo. Agora, se é menos 1 mais 1, tem que fazer um testezinho, sabe? De novo, faz uma simulação aí, pensa, opa, se o tamanho for 2, qual que é a maior posição que o i pode chegar? E o vetor, por exemplo, é 5. Qual que é a maior posição que o i pode chegar? É na penúltima posição, né? Porque ele ainda, estando na 4 e 5 é um intervalo de tamanho 2 válido que eu tenho que contemplar, né? Então, e vocês vão perceber, por exemplo, 5 menos 2 daria 3. Tem que ter um mais 1 para o i cair na posição certa, que é até a penúltima posição. Tanto o mais 1 ali quanto o menos 1 aqui no fundo estão lá porque o i e o j estão inclusos no intervalo, né? Então, acaba sendo por isso. Mas tá legal, feitos esses disclaimers, vamos para a próxima página. Antes de continuar preenchendo aqui, antes de finalizar parte do pseudocódigo, eu quero preencher a matriz com vocês para a coisa ficar mais clara.